Olá pessoal, tudo bem? Tenho aqui algumas informações em relação ao feedback do simulado que está sendo aplicado, né, em nossa plataforma de estudos, né? Pelo que eu venho identificando nos textos que estão sendo enviados, né, alguns equívocos que poderiam muito bem ser resolvidos, né, se a gente assistisse às aulas do nosso curso, né? Então, equívocos, por exemplo, de citação. Alguns colegas estão fazendo citações de forma equivocada, né? Lembrando, pessoal, lá na nossa prova, a gente não vai ter um item chamado referências bibliográficas. Nós também não vamos levar material, não vamos levar livros, né? Não vamos poder consultar textos pelo computador e não vai ter nada disso. Então a gente não vai trazer citações diretas em nosso texto. A gente não vai trazer a fonte indicando o ano e também a página, né, em que aquele trecho foi retirado. Não vai ter citação direta em nosso texto. Isso já expliquei na aula, principalmente na aula, né, de citação na prova discursiva. Isso está presente em nosso curso. Então eu venho identificando alguns equívocos, por exemplo, na citação, né? Como citar uma voz de autoridade. Então tem que ter cuidado com isso, tá bom, pessoal? Não deixe de assistir a essa aula. Outro questionamento diz respeito ao gênero, né? O pessoal está preocupado que gênero que vai cair na prova discursiva, né? Que eu sempre falo nas aulas, independentemente do gênero, né, vai ser um gênero que vai seguir a tipologia argumentativa. Então, nós teremos de produzir um texto argumentativo, com aquela característica básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu sempre destaco a importância de a gente trazer algumas vozes de autoridade, porque isso é uma importante estratégia argumentativa, né? Dentre as várias estratégias argumentativas, a gente tem a citação à voz de autoridade, que é bem básico, né? Então, é importante a gente citar, trazer uma voz de autoridade, né? Pode citar a Base Nacional Comum Curricular, né? Até porque ela está presente como referência, né, no próprio edital, né? Então, o próprio edital nos traz a importância de fazer a leitura da BNCC. A gente pode sim citar a BNCC. Quando for citar a BNCC, eu sempre recomendo trazer o nome completo primeiro, para depois começar a usar a sigla, né? Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Então, eu sempre recomendo fazer isso. A mesma coisa para os parâmetros curriculares nacionais, né? Traga a expressão completa para depois começar a expressão com a sigla, né? Então, a gente tem alguns equívocos, e no que diz respeito aos aspectos microestruturais, o equívoco que eu mais venho identificando é o uso da vírgula, né? A famosa vírgula. Então, aqui e ali eu faço algumas observações do uso da vírgula, tem que ter cuidado com isso, né? Isso, como é um exame do Prof. Letras, isso é muito bem verificado pela banca que vai avaliar o seu texto, né? Então, dentre as observações que eu tenho para trazer nesse momento, em relação ao que eu venho identificando nos textos enviados do simulado, né, a gente tem esse equívoco no que diz respeito à citação da fonte, né? Algumas citações estão sendo feitas de forma equivocada, né? A gente ter cuidado também com a questão da pontuação, principalmente a vírgula, né? É muito importante a gente ter isso em mente, né? E a outra questão diz respeito à tipologia, né? Vai ser a tipologia argumentativa, vai ser artigo de opinião, vai ser ensaio acadêmico ou carta aberta, que são os 3 gêneros que já foram cobrados, né? A aposta é que seja um ensaio acadêmico, mas pode ser qualquer outro predominantemente argumentativo, né? Sendo qualquer outro predominantemente argumentativo, nós vamos ter que seguir essa sequência: introdução, desenvolvimento e conclusão. E nas aulas do curso, né, a gente traz essa diferença, né? O que diferencia um ensaio acadêmico para um artigo de opinião? Apesar de serem argumentativos, né, há aspectos que trazem essa diferenciação, né? E o que define uma carta aberta, né? Elementos textuais que ajudam a banca, né, a perceber que você sabe o que é uma carta aberta e está produzindo uma carta aberta. Então, nas nossas aulas a gente traz essas diferenças, né? Não deixem de assistir às aulas de análise das produções reais. São textos
de candidatos aprovados, que foram avaliados pela banca, né? A gente avalia todos os gêneros que já foram cobrados, então tem exemplo de artigo de opinião, exemplo de ensaio acadêmico, exemplo de carta aberta. Então os 3 gêneros estão contemplados nessas aulas, né? Então a gente vê na prática como os 3 gêneros foram escritos e como eles foram avaliados, os pontos positivos e os pontos negativos também. Não deixem de assistir essas aulas. Alguns colegas estão fazendo simulado, né, antes de assistir a essas aulas. Por isso que eu estou identificando esses equívocos nos textos de vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.